Baggio olha pra mim, eu não tenho nem tempo de olhar pra ele. Meu objetivo ali era ganhar, ganhar, ganhar e ser campeão do mundo. Ma io ho sempre avuto un sogno da bambino, no? Era quello di diventare un giocatore di calcio e di giocare la finale di un mondiale contro il Brasile. Nós estamos há 24 anos, não é não ter ganhado, é não ter chegado à final. E aquilo pesava muito. A pressão era muito grande, a cobrança era demasiada. O tipo daquele jogo não pode errar. Não pode errar. La concentrazione era massimale perché l'avversario era il Brasile, perché davanti avevo Bebeto e Romario, perché non potevo sbagliare. For the first time ever, the World Cup final will be decided by a penalty shootout. Eu tinha a minha concepção que eu era um dos caras grandes ali da seleção. E aquela hora ali era a hora dos grandes. Aquele moleque que começou a jogar futebol na barriga da minha mãe, que passou pelo Estrelinha, depois passou pelo Olaria, jogou pelo Vasco, PSV, Barcelona. Eu nasci no Jacarezinho e para chegar onde eu cheguei eu tive que brigar pra caralho, para demonstrar que um favelado tem condição de chegar onde cheguei. Él quiso ser el mejor jugador del mundo. E se você escreve uma coisa que não é verdade, tu é mentiroso. Não é papel de homem, tá bom ou não? Não é papel de homem, tu não é homem. Eu chegava, falava o que tinha pra falar, chegava e falava, é isso que eu tô pensando, é isso, eu não concordo com você, pronto, acabou. Romário cortou pra esquerda, penetrou, é agora, tocou e o golaço! Preparação para a Copa do Mundo, aí veio a lesão do Romário. Pero lo que decía era el campeonato, el campeonato, el campeonato. Pô, mas na moral, mas esse cara que tomar no cu dele, ele não entende porra nenhuma, que vai tratar aqui é o filé. Rapaz, o Romário, pra mim, tá cortado da seleção. Ali montou a guerra. Mas pessoas ligadas a mim falaram com os traficantes, com vagabundo, com polícia, com a porra toda, porque eu queria meu pai em casa, brother. Ai, Tafarel! Tem essa sombra de, pô, será que nós vamos ser o grupo que não vai levar o Brasil a uma Copa? A seleção é uma merda, Barreira é uma bosta. Foi insuportável, foi uma coisa muito difícil. Quando a comissão entendeu que eles tinham uma pica desse tamanho, vamos dividir com alguém. Luego yo tuve a Messi, y Messi era cada día, 2 goles, 3 goles. Y Romario no era así. Cuando quería ganabas el partido. Eu não entrava para jogar bem. Eu não entrava para dar lençol, para dar caneta, para dar o S, para fazer porra nenhuma. Eu entrava para fazer gol. Romário chegou primeiro, e aí? Gol, gol, bate! Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo para mim e disse, esse é o cara. Ele foi muito competitivo. Passou a ser mais marrento ainda. É mulherengo. Diferente. Emotivo. Decisivo. Invencível. Verdadeiro. Debochado. Indecifrável. Iluminado. Muito ansioso. O decisivo, o homem-gol, o furacão. Romário! Eu gosto de paz, mas funciono pra caralho na guerra. Cara, a seleção brasileira pra mim foi tudo, sempre foi tudo. Amo os meus pais, meus irmãos, meus amigos. A seleção brasileira é uma coisa assim, porra, que não tem descrição. A camisa da seleção brasileira é tipo uma tatuagem eterna que eu vou morrer com ela. Sempre foi uma coisa assim muito foda, muito mais forte do que eu. Foda mesmo, do caralho.
Eu vim 100% confiante de que eu ia jogar, até porque eu estava numa condição muito boa naquele momento, fazendo gol pra caralho no PSV, sendo um dos maiores artilheiros da Europa naquele momento, né? A Alemanha era campeã do mundo, era um jogo importante pra caramba. Nós convocamos Romário. Só que nessa convocação tinham 4 ou 5 atacantes. Então eu resolvi que nós começaríamos o jogo com o Bebeto e o Careca. Ele achou que ia jogar. E o Romário queria jogar de titular até no jogo de botão dele. Putz, eu venho daqui pra Holanda pra ficar no banco de jogar, pô, que merda, pô, eu jogando pra caramba. E quando chega no campo, ele recebe o colete de reserva, ele deixa estampar na fisionomia dele o descontentamento, a irritação. E ali ele ficou revoltado, e aí quis explodir. E aí a imprensa notou, né? Porque a imprensa já conhecia o Romário. Na verdade, vieram entrevistar. E aí, como é que tá? Eu falei, pô, tô bem puto. E não esperava isso. Mas finalizei, meu pai falou assim, mas fazer o quê? Os caras que mandam, e eu não tem como diferente, eu vou respeitar. Acabaram a entrevista e vieram para mim. Parreira, o Romário falou que ele veio para jogar. Eu falei, ele está certíssimo. Concordo com ele. Todos que estão aqui vieram para jogar. Cabe ao treinador decidir quem vai começar. E nesse jogo, quem vai começar é o Bebeto e o Careca. Eu me lembro que à noite, após o jantar, nós fomos dar uma andada pelo andar que os jogadores ficavam e a gente estava entrando e o Romário vinha saindo no corredor. E o Zagallo falou, ó, aqui é de cima para baixo. Não foi mais do que isso, que eu me lembro até hoje. Eles passaram lá no meu quarto e a gente teve uma conversa onde que eu repeti para eles o que eu falei para a imprensa, nada demais. Falei que eu fiquei puto, chateado, que eu esperava ser titular e que, já que não vai acontecer, não tem problema, vou ficar no banco e tal. E aí eles falaram que, a partir dali, é uma nova fase da seleção, são eles que comandam. Eu entendi. Falei, tá bom. O Zagallo, ele sempre teve isso de ser petulante, arrogante, achar que era o maior de todos, por isso que a gente nunca se deu bem. Falou exatamente o que eu te falei. Quem manda é a gente e é assim que vai ser. Eu falei, ok, não tem problema nenhum. Mas eu tô puto. Ele falou que gritou com você e disse tudo. Comigo não, ele tinha nem vai gritar comigo, nem meu pai gritar comigo. Se ele grita comigo, manda ele tomar no cu dele. Na mesma hora que ele grita comigo. Ainda bem que ele não gritou. Mas disse que gritou. Mas eu tô falando que ele não gritou. Mentira dele. Não sei se é mentira, só que comigo ele não gritou. Tem pessoas que por mais que você fale, mas você sabe que a qualquer momento ela vai explodir. O Romário, ele é assim. Ele fala. Não tem conversa fiada. Perguntou, ele fala. E, você falou isso? Falei. Quando você encontra em um grupo de 20, 30 pessoas, um que tem posição, esse um se torna diferente. E por muito tempo na minha vida, por vários anos, eu fui esse diferente dos grupos onde eu passei. Por isso que eu tive esses vários confrontos e problemas ao redor da minha vida. Deixa eu te falar, o cara fala, Romário é mascarado, é soberbo. Você pode achar o que ele quiser. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ele era assim com 10 anos de idade, Gonçalves. Gonçalves falou pra mim, que jogou com ele no Olaria, que ele era marrento, amigo, é ele. Ele não ficou marrento, ele era assim. O Romário na base já era um fenômeno, era coisa de fantástico. Já era uma coisa assim de outro planeta, mesmo. A gente ficava tonto. O Romário chegou ao Vasco, não quiseram inscrever o Romário porque acharam ele muito pequeno. Ele foi pro Olaria, ele faz um campeonato infantil com 13 anos no Olaria. O campeonato que o Vasco não quis inscrevê-lo, ele vai pro Olaria, ele faz no Olaria, se torna o artilheiro da competição e o Vasco corre para tentar buscar ele de volta no Olaria. Ele chegou lá no departamento de futebol profissional em 1982, finais de 1982. Era um menino muito franzino, muito baixinho.
Todo mundo no Vasco achava que ele não ia virar jogador, não. Pela complexão física dele, pelo tamanho dele mesmo. Eu fiquei puto com aquilo. Me deu mais motivação para eu jogar no Vasco, ser titular e seguir a vida. E em 83 os zagueiros se reuniram, porque já não aguentava mais, né? Que ele falava assim, eu vou fazer 2 hoje no treino. Aí ia lá e fazia 2. Fazer 3. Os caras falaram se reuniram com o professor Enio, né? Que era o treinador da categoria. Falaram, seu Enio, pô, a gente vai pegar no Romário, vai bater no Romário, vai chegar junto nele. Porque, pô, ele tá tirando onda com a gente aqui. Desde pequeno também, outra qualidade extraordinária dele é a leitura de jogo. Sempre pedia aos companheiros, e muitas vezes ele se dirigiu a mim pedindo também, professor, manda dar a bola na frente, manda dar a bola no meu peito, manda dar a bola alto. Porque se você está num time e você não acreditar em você, ele acreditava muito nele, entendeu? Ele tinha isso. Eu acho que lá na cabecinha dele, lá, ele era o cara. E era o cara. Ele sempre é econômico nos treinos, né? Na verdade, ele treina aquilo que ele vai usar. Ele gostava de ficar no campo. Se no campo você pedisse a ele para fazer 10 piques com a bola, ele faria os 10 piques com a bola. Se você jogasse a bola para ele cabecear 50 vezes, ele ia subir 50 vezes para cabecear a bola com o maior prazer, porque tinha bola no caminho. Eu nunca fui muito de correr, né? E aí tinha terça-feira, que aí a gente ia pra Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí os caras arrancavam na minha frente, eu pegava um ônibus, dava meio que 70% de volta do negócio dentro do ônibus, saía, ficava parado lá no Corte Cantagalo lá. E quando o cara chegava, eu ia na lagoa, pegava água, já jogava assim água para tipo estar suando. Esse primeiro pelotão passava. Sempre nós éramos o quê? Uns 30 moleques, mais ou menos. Passava o primeiro, os 10 primeiros, para não ficar muito na pinta, os 10 primeiros passavam, depois entrava lá e tranquilão, ou seja, a galera corria 7 km, eu corria 1 km. Mas ninguém caguetava, porque sabia que domingo ele ia resolver, né? Todo mundo ficava assim, chateado. Porra, aí falava, porra, mas tem que treinar, não, e vou correr. Quem corre é a bola. Mas na verdade, aqueles que já me conheciam, e depois aqueles mesmo que começaram a conviver comigo, entendia que não é que eu não gostava de treinar, é que eu não gostava de fazer aquele tipo de treinamento. Ele treinava muito, ele treinava o que ele precisava, que era bola curta, botar pra dentro, bola curta, botar pra dentro. Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se ele não treinasse, ele não ia fazer 1000 gols não, gente. Até porque, cara, por mais que eu não fazia os treinamentos que eles faziam, no geral, chegava dentro do campo, na hora do jogo, eu respondia com gols, que era o que eu tinha lá, que eu tava lá pra fazer. Romário, na luta contra o Oliveira, passou, está na área, Romário bateu O Romário como explosão, como jogador de velocidade, com uma visão que tinha, principalmente nessa faixa do meio do campo para frente, o aproveitamento dele era, pode-se dizer, maravilhoso. Ninguém derrubava ele, nego dava pancada nele, porrada nele, mas era difícil derrubar. Ele tinha uma forma dele, que nasceu com ele, de alcançar alturas que jogadores mais altos que ele não conseguiam. Ele tinha uma facilidade muito de impulsão. Tabela feita, forte demais, Mauricinho foi no fundo, tentou cruzar e o gol! O Romário sempre foi o jogador que mais se posicionou bem dentro da área. O Romário era jogador de área. Aquele espaço curto ali, ele fazia diferença ali, né? A gente já sabia que ele era diferente, mas ele já vinha com tudo ali, cara. A gente já sabia que ele ia ser um grande jogador, um grande goleador. Quer dizer, ele já ficava quicando. Quando você sabia que ele estava quicando, pode jogar na frente que é sacola, é gol. O Dunga na volta, no contra-ataque do Romário, vai na velocidade. Deu para 3 adversários. Romário chegando, Mauricinho pela volta. Romário cortou para a esquerda, penetrou. É agora, tocou e o golaço!
ele até disse para mim, pô, professor, eu tenho que entrar no lugar do Roberto, pô. O Roberto já está veterano, pô, não dá mais, eu que tenho que entrar aqui. E, em realidade, toda vez que eu botava ele no transcorrer da partida, no jogo ele ia lá e metia gol, o Romário mesmo, né? Então, aquilo foi dando força para ele. O Roberto Dinamite era o grande artilheiro do Vasco e tudo, e ele era reserva, né? Não tinha como mexer no Roberto. Aí o Lopes, inteligentemente, passou a usar o Romário pela esquerda. E ele ali, ele dava o facão, eu marquei ele, eu como lateral, então ele fazia isso muito bem, depois que ele se tornou centroavante. E nós rodamos o time, né? E deixamos o Romário mais adiantado. E eu saí. Quando eu recebia, já metia para ele. O aproveitamento era de 2, pelo menos um gol ele fazia. Vasco e Flamengo era um jogo diferente. Por isso que acho que esse clássico mexia com todos os jogadores, tanto de um lado quanto do outro. Zico de um lado, Roberto de outro. Bebeto de um lado, Romário de outro. Porra! Era o mesmo que você viu um jogo Real Madrid e Barcelona aqui, os dois clubes, com um nível muito alto de jogadores, todos internacionais. Era a mesma coisa que a gente tinha naquela época, nesses clássicos. Quer dizer, era uma rivalidade, jogadores fantásticos, quase toda a seleção brasileira. Era um jogo que consagrava o jogador, né, cara? A geração do Tetra, com certeza, estava surgindo naqueles jogos. O gol, ele só vale por um, independente do jogo. Mas ele tem um peso. E quando se jogava Vasco e Flamengo, claro que o peso era maior. Pela rivalidade Vasco e Flamengo, pela rivalidade Roberto e Zico e pela rivalidade que estava começando Romário e Bebeto. Eu sou flamenguista, né? Tinha pavor. O torcedor do Flamengo e de todas as outras equipes tinha muito medo, né? Obviamente, respeito, mas medo normal de torcedor. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ser campeão profissional pelo Vasco foi no ano de 86, numa final de Taça Guanabara com o Flamengo, onde o Vasco ganhou de 2-0. E tive uma atuação bem destacada, e o Vasco jogou muito bem. Quando você entra no Maracanã com 100 mil pessoas, não tem macho. O cara treme. Entendeu? O repórter treme, o cinegrafista treme, todo mundo treme. O cara não tremeu nada, o cara fez 2 gols, o cara era um furacão. Eu costumo dizer isso. Romário é o olho do furacão. Romário tá ali no meio virando, você não sabe nada dele, o que ele vai fazer, para que lado ele vai sair. Eu lembro um Vasco e Flamengo. Romário acordou e falou, eu vou fazer um gol, que eu vou dar um lençol no Leandro, vou dar um lençol no Zé Carlos e vou fazer um gol. Quando o Leandro toca, o Romário é mais rápido que o Zé Carlos, dá um lençol no Zé Carlos e bota a bola de cabeça para dentro do gol. E aí vem na minha direção, né? Eu te disse, eu não te falei. Ele imaginava, ele colocava aquilo dentro dele, ele ia lá e fazia. O lançamento é feito. Leandro chega na frente, deu mal. Vai lá, Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo. E calhou dos meus primeiros títulos pelo Vasco vindo daquela sequência de clássico com o Flamengo. Ou melhor, contra o Flamengo. Ali, com certeza, eu mudei de status, cheguei na seleção brasileira e começava ali a me tornar um dos maiores. Na nossa época, minha, do Zico, a gente ficava mais tempo, o próprio Júnior ficava mais tempo no clube e tal. Mas ele, como se diz na gíria, ele estava voando e o interesse de outros clubes, por isso que ele não ficou tanto tempo aqui, porque realmente tinha um potencial altíssimo. O que motivava ele tinha até pesadelos com isso também, mas era a questão dele ter sido muito humilhado quando era mais novo, então, e a família dele. Então isso doía muito nele. Ele queria se dar essa volta na vida dele para
ficar bem e garantir a família dele também para não sofrer mais nenhum tipo de humilhação. O professor Carlos Alberto Parreira é o toque da sabedoria. Estrategista, né? Um cara inteligentíssimo, um cara que soube lidar com a seleção, lidar com as vaidades. Um treinador competente, inteligente, que usou de tudo isso a favor e conseguiu ter o grupo ao seu lado. Se conhece desde 70, né? O Parreira, o Zagallo levou como treinador. E como eles se casam, assim, e como são diferentes. O Parreira ponderado, nas suas colocações, o Zagallo mais paixão. O Zagallo é talvez a segunda maior personalidade da história do futebol brasileiro. E só maior do que o Zagallo, por tudo que ele representou, foi o Pelé. O Zagallo foi simplesmente bicampeão do mundo como jogador, foi tricampeão do mundo como treinador em 70. O Zagallo, ele é de uma época do militarismo. A comissão técnica dele de 70 era toda militar. A personalidade da Zagallo é essa que vocês conhecem, é um cara que gosta das coisas corretas, é um cara certo, é um cara que tem autonomia e autoridade naquilo que fala. E o Romário é a mesma coisa, a personalidade do Romário é essa. Fala o que quer, na hora que quer, para quem quiser. O Zagallo era muito arrogante e petulante. Achava que sabia mais do que sabia, então eu não curtia esse tipo de pessoa, então a gente nunca se curtiu. A expectativa que se criou em torno do Zagallo e do Parreira foi uma expectativa positiva, que foi minguando com esses pequenos episódios, com esses pequenos conflitos, com relação às escolhas, com relação ao não aproveitamento do Romário. Meu pai me ensinou que ordem errada não se cumpre. Sempre aprendi a respeitar as pessoas, mas o problema é que, por mais que eu respeitava, se eu tivesse vontade de falar, eu falava. Isso fez com que o Romário se tornasse um cara muito polêmico. Ele não aceitava ficar numa reserva, ele não aceitava não ser, de repente, um protagonista, ele necessitava daquelas coisas ali, né, cara? Ele tinha que ser o cara, né? E às vezes a seleção, tu é um dos caras, né? Se eu, quando fosse convocado, tivesse a certeza que não iria jogar, eu posso te afirmar que eu não viria. Então, isso foi mais um motivo que eu fiquei puto. Ele cometeu um ato de indisciplina. Ele desrespeitou uma hierarquia. Essa é a questão do treinador. Se ele perde a autoridade, ele perde o grupo. E ele foi muito firme nessa situação. O nosso foco do nosso grupo era priorizar a seleção, não individualmente. E aquele grupo ali, aquele grupo já vinha junto já há muito tempo, né? Ali nessa Olimpíada de 88, acho que começou assim a formar um pouco aquele grupo que em 94 foi um grupo determinante, né, para a vitória, né? Eu, moleque, né, participando ali com 22 anos da Olimpíada, existia uma possibilidade da gente ter a oportunidade de ganhar a primeira medalha de ouro do futebol brasileiro. Então, assim, a expectativa era muito grande. Ele estava muito afim de fazer uma grande Olimpíada. E era uma seleção boa, cara. Eles tinham um grande clima de trabalho. Eles eram moleques de 18 anos, 19. Eram garotos promissores, alguns deles. Que a gente jogava sempre contra, né, cara? Eu falei com ele, pô, a gente sempre contra, pô, pelo menos agora a gente vai estar junto, né? E, pô, e ali começou a dupla, né, cara? Romário, quando voltou com a medalha de prata, realmente ele não estava feliz, não. Ele queria a medalha de ouro. Ele nunca pensou pequeno, ele nunca quis pequeno, ele nunca aceitou pequeno, ele sempre quis coisas grandes. Eu ouço muito falar em esporte, né, de que, pô, a derrota te faz aprender alguma coisa. Porra nenhuma, a derrota tá fudida. Pra mim nunca me fez aprender nada, a derrota só me traz tristeza. É claro que, o que foi de positivo naquele grupo ali? Dependendo da derrota, que ali começou uma geração. As Olimpíadas foram, assim, marcantes demais. Foi um divisor de águas na vida do Romário, até porque ele chegou como artilheiro, né? Todos já falavam nele. Fora do Brasil, muita gente já falava nele. Ele estava muito focado, muito concentrado em... Justamente ele sabia que era o momento de partida dele em termos de Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Abriram várias portas para mim e uma delas eu aproveitei, que foi a minha ida para o PSV.
Well, PSV also in '88 won the Champions League. Holland as a club was European Championship. PSV won in '88 the Champions League in Stuttgart against Benfica. So yeah, Holland was top at that moment. Yeah, at that time the Netherlands team was very strong, with Gullit, Van Basten, and all the big players. They were very strong in Europe, and PSV had also the huge ambition to go to the top for a longer period for European top 5-6 teams, and we lost Gullit to Milan, and then we had to reconsider how to build a big team. And of course, then you go for the big players. PSV was looking for a new striker. And we found that at Bruges, Mark de Grijzer. But they don't want to talk about it. E na volta, o Plusman, que era o executivo de futebol, volta com o auxiliar dele, encafifado, não pelo fato de não ter conseguido contratar o jogador belga, mas pelo fato de, no meio da conversa, os dirigentes do Bruges terem dito que já tinham um substituto para aquele jogador que era o astro do time. E os caras falaram que tinham conseguido descobrir um jogador, um craque nos trópicos. Não deram o país, não deram mais detalhes, mas o craque deles vinha dos trópicos. Quem poderia ser aquele jogador? Era numa época pré-internet, 1988, o filho do Plusman, que tinha 12, 13, 14 anos, por aí, um adolescente, se levanta e fala, esse jogador pode ser o Romário. Aí eles param e falam, quem? É o Romário, camisa 11 do Brasil, nas Olimpíadas de Seul. Every night I saw the highlights. Yeah, the highlights of the matches, and obviously it was the best, you know, so it was not that difficult to point out the tropical surprise that Bruges was talking about, because it only could be one, Romario. But we have to be fast. Now nobody knows, perhaps no club knows about it. So you go tonight, you go to Brazil. Me and Kees Ploegsma went to Rio to get the first touch, the first encounter with him over there. Almost, we got him from the plane and, hey, we have to talk. In Eindhoven, the president says, you come back only with Romario. Yeah, and then the fun thing is that they were not aiming for Romario, but for Frank Farina. No final das contas, o artilheiro dos trópicos que o Bruges queria era o Frank Farina, que era um jogador, um australiano que acabou não dando em nada. Não tinha noção que tudo começou com o pensamento de um moleque, no bom sentido da palavra, de 13, 14 anos. E já que eu fiquei sabendo disso agora, aproveito a oportunidade para agradecer por ter me levado para o PSV. Foi uma realização para ele ter se transferido. Apesar de não ser essa transferência milionária que existe hoje, na época era bem substancial. Foi uma loucura, porque ele chegou e falou, quero ir contigo, quero que você vá. E a minha família falou, ela tem 17 anos, só vai casada. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. O primeiro beijo foi com 13 anos que eu conheci. Nós ficamos juntos, sério, a partir dos 15 anos. A gente começou a namorar. Aos 16 ficamos noivos e com 17 anos eu casei. A Mônica me fez realmente entender o que era uma paixão, o que era um amor. O Romário que eu conheci quando eu tinha 13 anos, nessa época, era um Romário totalmente diferente. Para começar, até o cabelo dele, ele usava o cabelo grande,
aquele rabinho aqui embaixo e tudo. Ele estava começando no profissional. Fazia cartinha, fazia gol, dedicava a ela. Assim, tudo aquilo que um cara apaixonado na juventude até hoje faz, não sei se até hoje, né? Mas fez, eu fazia com certeza. Era assim um amor do caralho. Eu e o Romário, a gente ficou noivo no aeroporto. E eu fui levá-lo. Quando chegou lá, ele me pediu em noivado. Tudo aconteceu muito rápido. A minha contratação pelo PSV foi tipo assim, 15 dias a gente resolveu. E automaticamente em 15 dias a gente casou. Será que você não é nada que eu penso? Mônica, você tá preparada agora? Acho que a gente vai se preparando, né? Mas quando chegar lá, a gente já tá mais ou menos acostumado um com o outro. You must not underestimate when players come from a different culture, from a different continent, with different lifestyle, everything is different. It was autumn, so it was raining, it was wind, so it was not the best moment for a player from South America come to Northern Europe. A comida, a gente não sabia nem como pedir, como conversar com os garçons. Nós éramos meio crianças, assim, adolescentes, sabe, morando fora. Eram umas situações muito bizarras que aconteciam. A gente tinha crise de riso, às vezes, na frente dos diretores do clube e tudo. Mas aí todo mundo começava a rir junto, porque também ninguém entendia nada. Se encontraron un poco solo. Y claro, gente del club siempre han ayudado a ellos de ayudar en el tema vida fuera del campo. Hemos ayudado y ha sido bonito. E na parte da decoração, a Batina Kuma me ajudou. Nós fomos às lojas, as magazines, escolhi todos os móveis lá com ela parecidos da casa dela e tudo que eu tinha gostado muito e tal. Comprando esses móveis todos, o Plurchman chamou a gente e falou, olha, os móveis que vocês escolheram aí passou muito do valor, vocês não vão receber os móveis e tal. Eu falei pro Romário, olha, eles ligaram, eu não tô entendendo, eles falaram pra gente escolher, pra fazer tudo, não sei o que tá acontecendo. O Romário já saiu de casa revoltado. Falou, o que eles estão pensando? O que está acontecendo? Vamos lá. Chegou, foi calado no meio do caminho. Chegou, entrou na sala do Plurchman, já o Plurchman começou a falar, ó, passou do limite, isso aqui a gente não vai pagar, não vai... Ele falou, então não jogo mais aqui, estou indo embora. Vocês é que sabem, ou tu vai pagar, ou eu vou embora daqui e vou pro Brasil agora. Teve um determinado momento que eu tive que, botar o pau na mesa definitivamente. Tipo assim, meu irmão, ou vocês vão me dar a casa ou eu vou meter o pé. Decide, não tem problema nenhum. A gente fica amigo, cada um com o seu lado. E aí, assim, foi uma atitude meio assim, tipo, vamos ver o que vai dar, né? Sempre pensando numa possibilidade dos caras falarem, não, então vai embora, ia ser foda, né? Daí também eu acho que começa essa confiança do Romário, dele impor as coisas e receber. Essa marra já um pouco acima do limite, também o PSV permitiu muito isso. Porque dali pra frente eu descobri a força que eu tinha mesmo, tá chegando, e usei positivamente aquilo ali até o final até hoje. Na verdade é essa. Most of the players, they have a difficult time in the first, let's say, 6 weeks, 2 months to integrate well. But then you have to support them because you know the quality of the players. One day it will come out. I know in the beginning it was a little bit hard. And he has also got the feeling that he had to score to get the feeling that people will accept him as a player. Eu cheguei tudo errado, né, cara? Eu nunca imaginava que eu ia poder realmente sentir aquele tipo de frio. Às vezes eu chegava com uma roupa lá estranha, o próprio Vandenburg me dava pilha pra caralho. Tá maluco? Não bota essa roupa aqui, é até horroroso, essas coisas de amigo, né? Romário, sometimes, you know, he got wrong pants, always like that, and we had to help him. O Romário gostou lá de uma loja, comprou o casaco. O casaco era, você não conseguia se mexer, tinha os botões horrorosos. Depois a gente foi ver que esse casaco era pro pessoal mais idoso, sabe? Era totalmente fora de moda, era uma coisa absurda. Todo mundo que entrava na nossa casa ficava meio, caralho, que isso, tá pegando fogo. Porque a gente botava quase 40 graus, né? Um calor do caralho da minha casa. He said, okay, for me it's no problem. When I'm in Holland, into my house it's 35 degrees. And outside it's Holland. That's the way he lived. A gente tinha combinado o seguinte, a gente pode passar frio em toda a Holanda, em toda a Europa. Menos aqui dentro de casa. Então toma ali calefação de 40 graus. Era um calor do caralho mesmo. Eerste minuut, tweede helft.
Romario maakt een doelpunt uit de ingooi van Gerrits. After, I think, the second or third game, he scored a goal. Then everything was go, and he was feeling well. As coisas começaram a fluir e esse resultado de ter feito 19 gols em 24 partidas acabou sendo uma coisa bem natural ali. Ja, PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Yeah, let's say from first moment, he fascinated the fans all over in Holland, not only in this stadium, but also all around Europe. He was something different and special, what we didn't have before. Para o brasileiro, essa competição, ela é muito mais importante do que para o europeu. Para mim, super novo, né? Pô, chegar em outubro, em dezembro, disputar um campeonato mundial de clube, como eu te falei, tinha um tamanho, tenho até hoje um tamanho muito grande aqui pra gente. A expectativa era muito grande, a minha vontade de ganhar era enorme. E aí a gente foi para essa final contra o Nacional, eu fiz um gol. E depois na disputa de pênalti a gente acabou perdendo, onde também fiz um gol de pênalti. Ha sido una lástima y todavía para mí, seguramente también para Romario y otros jugadores de PSV que nos faltan esta copa porque tuvimos en el mano y nos dejamos escapar. Porra, chegar numa primeira final num time europeu, como no caso do PSV, e perder logo pro time uruguai, porra, fiquei putaço mesmo. Na verdade, depois daquele jogo ali, os caras entenderam que eu realmente fui ali para vestir a camisa definitivamente do PSV. He has his big qualities, but he also thought, hey, I might have stayed a little bit longer on Copacabana and a little bit more holiday than the rest. Guus Hiddink knows how to deal with these kind of players. He knows how to deal with top players. He gives them a lot of freedom, but then you have to perform. We had to play Steaua Bucharest in the European Cup. We lost 1-0 goal from Lakatos in Bucharest. Big team, Hadji, big player. And then I have to invent something how we can beat them in Eindhoven. And there was this game before this Bucharest game, Steaua game, we had a game against RKC on Sunday. And yeah, that normally we win this game with or without Romario. And Romario was always a player who was on time, but just 30 seconds before the set time. In this case, I said, we have to be there 12 o'clock on the training ground. And then we start preparing, meeting. And then I said, this Romario, I don't need him this afternoon. I need him on Wednesday. So I put, because my watch was 12 o'clock, I put my 1 minute ahead. And Romario thought he was in time, but saw the clock, and Hiddink told him, you are too late. Romario, go. So he went, boom, he went. No meu relógio eu tinha chegado na hora, e no relógio do treinador eu tinha chegado 2 minutos, 1 minuto atrasado. E por esse motivo ele acabou me cortando do jogo. Foi uma semana, ou alguns dias antes desse jogo contra o Estrela de Bucareste.
E eu fiquei bem puto. So Monday training camp until Wednesday night, I didn't speak one word with him. But I saw him getting eager and eager and eager. And so, you know the result against Bucharest. The game against Steaua Bucharest was the turning point because everybody think it could be a difficult game because they are also strong, you know, with Lakatos, all those players. He changed this match alone, entirely alone. Everything come together, his speed, his smartness, yeah. A gente ganhou de 5-1 e foi, para mim, com a camisa do PSV, eu particularmente entendo que foi a minha melhor participação desses 5 anos e meio jogando no PSV. I think that was a moment nobody will forget, you know. He gets the ball and dribbling past 2, 3, 4 players, past the goalkeeper. And put the ball into the net. Hey, Romario is from another planet. And then after the game I said, Romario, I apologize because I fixed my watch a bit. I said, I smelled something like that. He said, I smell something like that. But you did well, coach. Thank you. Então, depois de uma vitória daquele tamanho, automaticamente isso fez com que o futebol mundial também pudesse me ver com outros olhos. Yeah, he was an attraction and then he became phenomenal. Highlights, all the papers, the TV. So he became popular. He became a living legend. Aí o Brasil insistindo, boa bola para o Luiz Henrique, pode tentar dali. Gol! Gol do Brasil! Ele estava muito bem, né? Goleador na Holanda, a média de gols era muito boa e havia acho que uma questão nacional que ele jogasse, né? O Romário, como ele tinha sido titular no jogo de retorno dele, a seleção brasileira na Europa, ele voltou a ser Romário. O Romário não tinha sido titular de uma vez ainda conosco. E é claro que eu já tinha sido convocado contra a França e joguei de titular. O próprio Zagallo falou que eu joguei bem. Então a minha vinda para esse jogo, eu vim 100% confiante de que eu ia jogar de novo, né? O Romário vinha sendo titular da seleção. Naquele jogo ele colocou o Careca, porque entendeu que o Careca era um cara experiente, o Careca já tinha muita experiência. Na verdade, não dá para entender direito o que ele achou ali. Mas a passagem pelo Reinhardt, entrega boa bola para Jorginho. Adiantou demais Jorginho na dividida, ganhou Jorginho. Grande jogada, cruzou para Careca. Perde o gol, Careca para o Brasil. O que aconteceu foi que o Romário ficou muito puto, sentado no banco, foi pro vestiário e cobrou o Parreira. No vestiário, o clima ficou um pouco mais tenso, né? Eu lembro que não foi nem muito com o Parreira. Acho que o Zagallo sentiu mais, que era mais também colérico, vamos dizer assim, né? Tem a turma do deixa disso, de conversar, de apaziguar, mas rachou. O Romário é um cara maravilhoso. O Romário não é um cara maravilhoso. O Romário é um cara temperamental para chuchu. Então você imagina o Romário num grupo, o que é? Ao mesmo tempo que ele resolve, ele pode fazer um negócio virar o inferno. Jorginho. Tentou levantar Jorginho, direto é gol! Gol! E nessa entrevista que eu dei na praia, foi exatamente isso que eu falei, que eu sei do meu potencial, da minha condição, o titular sou eu. E definitivamente eu entendi que ali tinha sido resolvido. E fui ver que não. A gente tem que lembrar
que o Brasil vinha de uma Copa do Mundo, de 90, que foi uma bagunça. Foi uma bagunça. Todo mundo, cada um querendo ver o seu lado. O Zagallo e o Parreira entraram para tentar criar uma disciplina, moldar uma disciplina. Só que não souberam, não tiveram sensibilidade para resolver um problema que já sabia que ia acontecer. Já se tinha o histórico do Romário. Vocês sabem a minha opinião e a de qualquer treinador que vai assumir a seleção, ele precisa estar autônomo, forte. A CBF quer um treinador fortalecido, portanto ele tem que ter autonomia para poder pelo menos escalar e convocar a seleção. Sem isso você nunca terá um treinador com autoridade. Ele tava puto pra caralho, eu conheço ele. Ele quer jogar, velho. Ele não aceita um não, ele não aceita que discordem da palavra dele e ele desafia. Tem uma frase que define muito a minha personalidade. Eu gosto de paz, mas funciono pra caralho na guerra.